Sua memória não é ruim e eu posso provar. O fato é que nós não fomos ensinados a memorizar na escola. Você lembra de ter estudado para provas insanamente, loucamente, e aí você vai e faz a prova 2 dias depois, não lembra de nada? Você lembra de chegar em casa e não se lembrar se você realmente trancou o carro? Bom, gente, para uma pessoa que já esqueceu o carro no estacionamento do supermercado, eu tenho algumas coisas para te contar. Não, peraí, tia, você esqueceu o carro no supermercado? Esqueci, fui de carro, peguei as compras, coloquei um monte de sacola e fui embora a pé para casa, segurando as sacolas, só para me dar conta em casa que eu tinha esquecido o carro dentro do mercado. Aproveita e já comenta aqui embaixo comigo qual foi a coisa mais bizarra que você já esqueceu por aí. Bom, eu também já fiz muito disso, de estudar para uma prova, por exemplo, e esquecer. Porque, afinal de contas, nas escolas foi isso que ensinaram a gente a fazer. Coloca um monte de informação no cérebro, tudo de uma vez, e você vai lembrar no dia seguinte. Vai mesmo? Talvez você se lembre até por 2 dias, talvez você se lembre até fazer a prova. Mas tudo isso que você estuda nesse short period of time, nesse período pequenininho de tempo, acaba ficando na sua memória de trabalho. E a sua memória de trabalho acaba limpando esse aprendizado enquanto você dorme. E como é que eu saí disso, então, de uma pessoa que esquece o carro no supermercado? Lonely, I'm Mr. Lonely. Para uma pessoa que aos 46 anos tem uma memória, digamos assim, invejável. Não é talento, é técnica. Bom, primeiro de tudo eu vou te contar como foi que eu descobri que eu precisava fazer alguma coisa a respeito da minha memória. Eu fui fazer um curso, eu tinha 34 anos de idade e fui fazer esse curso, e nesse curso precisava memorizar um texto. Quando você memorizava esse texto, no dia seguinte você subia ao palco para falar esse texto memorizado na frente de um monte de pessoas. Diferente da grande maioria das pessoas que trava diante de uma plateia, eu não sou bem assim, eu sou um pouco diferente nesse sentido. Então eu sempre gostei de palco, nunca tive medo de falar em público e até por ter experiência também como professora por muito tempo, eu não tinha medo. Esse não era o meu problema. O meu problema era de fato a memória. Eu subi no palco muito confiante de mim mesmo, porque eu falei, eu estudei, não tenho medo de público, vai dar tudo certo. Quando eu cheguei no meio do texto, eu simplesmente descobri que ele não estava mais lá na minha cabeça, ele simplesmente desapareceu. Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para não travar desse jeito. Bom, a primeira mudança veio com a realization que eu precisava mudar e que tinha alguma coisa que eu precisava fazer. Então ela começou com uma simples leitura. Eu comecei a ler um livro chamado Aprendendo a Aprender, que foi na minha cabeça, do professor Pierre-Louis Piazzi. Esse cara é um gênio sobre aprendizagem e ele ensina de um jeito extremamente palatável e muito fácil como é que as escolas acabaram tirando esse nosso poder de memorização, de criatividade e até o poder de aprendizado de verdade. E aí depois eu fui passar para um passo um pouco mais forte, que foi fazer de fato um curso de memorização. Eu fiz um curso de memorização chamado Expansive Mind, com a pronúncia em inglês, e foi um curso muito bacana, muito legal, porque eu aprendi a fazer leitura dinâmica, então eu aprendi muitas coisas sobre o cérebro mesmo, como ele funciona, e aí eu mergulhei num mundo completamente apaixonante que é a neurociência. E aí eu fiquei completamente apaixonado sobre aprendizado e como a gente faz para colocar mais coisa aqui dentro da nossa cabecinha. E esse curso, além de ensinar a leitura dinâmica, também ensinava várias técnicas mnemônicas. Eu não sei se você sabe, mas mnemônica era a deusa da memória na mitologia grega e é por isso que até hoje esses exercícios se chamam assim. Eles são exercícios nada mais simples do que fazer uma associação mental de imagens e coisas que você pode conectar com coisas que você já tem dentro do seu banco de dados, coisas que já estão dentro da sua cabeça, trazendo essas conexões e fazendo coisas completamente diferentes, malucas e criativas no seu dia a dia. As técnicas mnemônicas nada mais são do que você usar associações mentais. Então, por exemplo, o nome dessa técnica é familiarização e eu uso ela até hoje. Eu não anoto vocabulário em lugar nenhum quando eu estou estudando ou italiano ou inglês. Eu simplesmente faço uma atualização dessa familiarização na minha cabeça.
Então eu vou te ensinar o passo a passo porque ele é simples e isso me ajuda, por exemplo, com todo o aprendizado. Eu simplesmente vou usando mnemônicos, que são essas associações. Bom, na familiarização, quando eu quero aprender qualquer coisa que eu queira aprender, eu simplesmente vou fazer esse passo a passo. O passo número 1 é você fazer uma associação auditiva ou da escrita. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu quero aprender a palavra toddler em inglês. A palavra toddler, em termos de som e de escrita, com o que ela se parece? Na minha cabeça, em qualquer idioma que eu falo inglês, espanhol, italiano e português, obviamente, eu posso fazer uma associação desse jeito. Eu também posso fazer uma associação com algum personagem famoso ou até um produto. Nesse caso, toddler, para mim, Marcela, parece muito com a palavra Todd. Então fica mais fácil de eu lembrar tanto da pronúncia quanto da escrita. Então eu consigo ter um registro visual e um registro auditivo daquela palavra. Pronto. Então o meu primeiro objeto de memorização é um Todd. O segundo passo é você ir buscar o que significa de fato aquela palavra. Essa palavra, por exemplo, significa criança que vai dos 2 até mais ou menos os 4 anos de idade. Em português a gente tem bebê e criança. Em inglês a gente tem bebê, toddler e criança. Então essa fase dos 2 aos 4 anos de idade é o que a gente chama de toddler. Legal. Então a minha segunda imagem que eu vou criar na minha cabeça é de um toddler, uma criança de 2 anos de idade ou mais ou menos por aí com um Todd. E o segredo dessa técnica é você juntar as duas coisas. Você vai juntar o bebê com o Todd, mas talvez isso seja uma coisa muito corriqueira. Se você tiver netos ou crianças ou filhos em casa, você já viu um bebê tomando Todd muitas vezes. E quando uma coisa no seu cérebro é muito cotidiana, é muito do dia a dia, pode ser que você não se lembre simplesmente pelo fato de ser muito cotidiano. O cérebro tem dessas de apagar coisas que são muito do dia a dia. É por isso que você às vezes esquece aonde colocou a chave assim que você chega em casa. O cérebro faz essas coisas com a gente. Agora, uma coisa que você precisa saber é que tudo aquilo que é muito diferente do seu dia a dia, tudo aquilo que é muito maluco, criativo e lúdico, o cérebro presta atenção. Então, o que eu posso fazer essa associação? Eu posso exagerar nessa memorização fazendo alguma coisa que seja muito diferente do meu dia a dia. Em vez de imaginar um toddler do tamanho de um toddler, eu posso imaginar um toddler gigante, uma pessoa de 3 metros de altura com cara de bebê. E posso imaginar que ele está tomando Todd num copo bem grande, quase um balde de Todd. Então essa associação, ela é maluca, criativa, diferente do meu dia a dia, então é muito mais fácil para o meu cérebro se lembrar. Porque neurologicamente eu estou dando um outro caminho para o meu cérebro e eu estou conectando a esse caminho vários fiapinhos de eletricidade, que são essas conexões neurais da parte visual, da parte auditiva, e isso vai fazer com que essa memória fixe com grande profundidade. E um outro segredo também para quando você quiser fazer um bom ciclo de estudo e fixar aquilo que você quer aprender naquele ciclo de estudo é usar os pomodoros. O que são os pomodoros? Um dia um cara chamado Francesco Cirillo, ele era italiano, por isso o accent aqui. Ele estava passando por vários perrengues na faculdade porque ele precisava aprender muita coisa em muito pouco tempo e ele queria dar um jeito de fixar um pouco melhor aqueles conteúdos. Ele dormia e parece que tudo simplesmente sumia da cabeça dele, assim como acontece com a gente. E aí ele percebeu que se ele separasse os ciclos de estudo dele em ciclos menores de pura concentração, de mais ou menos 25 a 30 minutos, ele simplesmente se lembrava muito mais ao final de cada ciclo grande de estudo. Era mais ou menos assim, se ele tinha 1h30 para estudar, ele se concentrava, tirava todas as distrações, se concentrava por 25 a 30 minutos, loucamente ali, com nada de distrações, e depois ele descansava por 5 ou 10 minutos. Depois ele simplesmente ia lá e fazia mais um ciclo de 25 minutos, e assim com todo o tempo que ele tinha disponível para estudar. E isso funciona simplesmente porque no seu cérebro existe 2 princípios que ele obedece muito, que é o princípio de primacy e recency.
Primacy, primazia, ou seja, o seu cérebro privilegia aquilo que você aprendeu primeiro no bloco de estudo. E recency, o seu cérebro também privilegia tudo aquilo que você aprendeu por último, ou seja, primeiro e por último. O bloco do meio tende a ficar mais no esquecimento. Então, quanto mais primacy, quanto mais recency você tem em cada bloco de estudo, mais fácil do seu cérebro fixar aquela informação. E esse é o meu segredo para manter muito mais coisa aqui na minha memória. Conta uma coisa para mim, você já conhecia os mnemônicos?